Olá, bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui dando início a mais uma correção das atividades de revisões bimestrais, tá? Eu vou sumir com a minha imagem aqui, vocês vão ficar escutando só a minha voz, tá? E eu fazendo a correção. Vou explicar, vou fazer a leitura e vou explicar aqui, né, para facilitar a compreensão para a prova, tá? Deixa eu só sumir comigo aqui, mas a minha voz vai continuar. Então vamos lá. Número 1. Comente sobre o surgimento das primeiras cidades da antiguidade. Então era para dizer como que surgiu as primeiras cidades lá na antiguidade. As primeiras cidades desenvolveram-se na Mesopotâmia, mais especificamente em torno do rio Eufrates, em torno de 3.500 a.C. Essas cidades surgiram inicialmente como vilas no Neolítico, como aglomerados mais densamente habitados, como centros comerciais e militares de uma dada localização. Então, foi assim que foram surgindo, né, as primeiras cidades lá em torno do rio Eufrates, por volta do ano de 3.500 a.C. Civilização essa conhecida como Mesopotâmia. Então, as primeiras cidades, né, que eu estou referindo aqui é a da Mesopotâmia. Então, número 2. Explique o significado da palavra do termo Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma palavra grega que significa terra entre rios, ou terra que fica no meio dos rios. Essa região, né, Mesopotâmia, recebeu esse nome porque fica entre, né, o rio Tigre e o rio Eufrates, né, que onde hoje, né, a Mesopotâmia é o país chamado de Iraque, né? Então, onde que era a Mesopotâmia no passado, hoje aí é o Iraque. Número 3. Quais foram os povos que formaram a Mesopotâmia? Olha, gente, e entre os inúmeros povos que habitou essa região da Mesopotâmia, nós podemos destacar, então, algum desses povos que viveram nessa região, ou que contribuiu para a formação dessa região, que é os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Outros povos que tiveram relevância na história mesopotâmica foram os acádios e os elamitas, né, que também contribuiu para a formação da Mesopotâmia. Depois nós temos a pergunta de número 4. Pergunta de número 4. A pergunta número 4, gente, ela diz o seguinte: cite quais foram as principais atividades desenvolvidas pelos mesopotâmicos. Então, gente, os mesopotâmicos, eles desenvolveram aqui como principais atividades econômicas a agricultura e o comércio. No Egito, a agricultura, criação de animais e no comércio exterior. Então, na Mesopotâmia, desenvolveu a agricultura e o comércio, e no Egito, desenvolveu a agricultura e a criação de animais e também do comércio, né, exterior, ou seja, né, eles comercializavam com outras civilizações aí de outras regiões, porque naquele momento, né, que estava desenvolvendo a civilização, surgindo as cidades mesopotâmicas, também surgiram outras civilizações aí. Então, agora, número 5. Quem eram os privilegiados durante o período do Egito Antigo? Então, a sociedade egípcia estava dividida em dois grandes grupos sociais. O grupo, os privilegiados e os não privilegiados. O grupo dos privilegiados eram os nobres, os sacerdotes e os funcionários administrativos. O grupo dos não privilegiados era os soldados, os artesãos, os camponeses e os escravos. Então, assim, era como estava dividido aqui, né, os privilégios, né, aqui, né, entre a sociedade do Antigo Egito. Então, tinha os privilegiados e os não privilegiados, né, que tinha aqui
algumas mordomias, vamos dizer assim. Agora, número 6. Explique sobre o que é humus. Nós podemos denominar de humus, gente, todo material de natureza orgânica que sofre degradação no solo. Já o humus de minhoca é um tipo de adubo produzido por minhocas a partir de restos de matéria orgânica, né, animais e vegetais, que vai fertilizar o solo, transformando o solo aí, né, nesse tipo de terra, desse solo chamado humus, que é uma terra que é um solo fertilizado, né, no qual podem desenvolver aí a agricultura com maior facilidade, né? Por isso que as margens do Rio Nilo, por exemplo, né, foi uma região muito benéfica para a produção da agricultura, né, por causa desse tipo, né, aí de material orgânico. Gente, vou beber um pouquinho de água aqui que eu não estou dando conta nem de falar. Número 7. Fale sobre o processo de escravidão coletiva. A escravidão no Brasil foi uma instituição violenta e desumana que existiu durante mais de 300 anos e foi responsável pela escravização de milhões de indígenas e também de africanos. Na fuga aqui de rompimento, o escravo superava a fiscalização e o controle exercido por feitores e outros funcionários das fazendas, embrenhando-se pelas matas e também pelas cidades para construir uma nova vida. A formação de quilombos foi a principal característica da fuga de rompimento. Esses quilombos, gente, eram povoados, né? Aqui eram vilarejos, né? No meio da mata de difícil acesso, do qual esses escravos, né? Aqui fugido, né? Eles iam, né? Principalmente os africanos, eles iam viver aí nesses quilombos, que eram vilarejos, que eram povoados aqui só de ex-escravos fugitivos. Número 8. Como era dividido a história do Antigo Egito? A história do Egito Antigo é dividida em dois períodos. Nós podemos dividir o Antigo Egito aqui em pré-dinástico, que vai desde a formação das primeiras comunidades até a primeira dinastia dos faraós, e o período dinástico, com 3 fases principais. Então, o período dinástico era dividido em Antigo, Médio e Novo Império. No começo, o Egito era habitado por povos que viviam em clãs, os nomos, né? Aqui, né? Então, eles formavam esse grupo aí, né? Chamado então de nomos, que era a junção desses grupos familiares aí, né? Desses clãs que foi formando aí os nomos. 9. Descreva sobre o que é um mito. Um mito, gente, vem da palavra grega mitos. Mitos é uma narrativa fantástica que possui o objetivo de explicar a origem de tudo aquilo que existe e é considerado importante para um determinado povo. A reunião dessas narrativas forma um conjunto de explicações sobre o mundo chamada de mitologia. Então, o mito, gente, ela é uma narrativa, né, de história fantasiosa aqui para tentar explicar, né, a origem de tudo aquilo que existiu no mundo. Então, antes, como não existia ciência ainda, né, não existia filosofia, a explicação da origem do mundo era dado através, né, dessa explicação mitológica, né, aqui através do mito, da narrativa fantástica, para tentar explicar aqui, né, a origem do universo, a origem do ser humano, a origem das vegetações, dos animais, né, aqui a origem, né, do ser humano. Agora nós vamos para a pergunta número 10.
Pergunta número 10. Diferencie o processo de mumificação entre mulheres e homens. O coração era colocado em um recipiente à parte, o cérebro também era retirado, aplicava uma espécie de ácido via nasal que o derretia, facilitando sua extração. Em seguida, deixava o corpo repousando em um vasilhame com água e sal, para desidratá-lo e matar as bactérias durante 70 dias. Então, gente, para fazer o processo de mumificação, né, levava-se aí, né, mais de 70 dias para eles fazerem o processo de mumificação. Agora, gente, nós vamos para as perguntas de marcar X. A número 11. Dentre os povos abaixo, quais habitavam a região da Mesopotâmia na antiguidade? Então, os povos que habitaram a Mesopotâmia na antiguidade, gente, foram os babilônios, os assírios, os sumérios, os caldeus, os amoritas e os acádios. Então, vários povos, gente, contribuiu para o processo de formação da Mesopotâmia na antiguidade, né? Então, houve a junção desses vários povos aí, né, para formar a Mesopotâmia, principalmente, né, nesse momento da antiguidade. Agora a pergunta número 12. Então, a pergunta número 12. Que características geográficas positivas a região mesopotâmica apresenta aos povos que ali viveram? A. Presença de um vasto deserto com milhares de oásis. B. Montanhas com presenças valos férteis. D. Presença de 2 rios, o Tigre e o Eufrates, que garantiam margens férteis na época das cheias para a agricultura, água para beber e peixes. Certo. Todas estão erradas? Não. Tem uma certa, que é a letra D. Então, vocês vão marcar a letra D. Número 13. O que era o Código de Hammurabi, criado na Babilônia? A. Conjunto de leis que organizavam o comércio na região mesopotâmia. B. Conjunto de leis e regras sociais criadas pelos assírios, cujo objetivo era educar a população mesopotâmica. C. Conjunto de leis criado pelo rei Hammurabi, que definia punições severas a quem cometesse crimes. Tinha como base a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Certo. D. Conjunto de leis criado por Nabucodonosor II, que tinha como objetivo principal cobrar impostos da população e punir os sonegados. Errado. E todas estão erradas. Então, a única resposta que está certa é a letra C. Tá, gente? A única resposta C. Conjunto de leis criado pelo rei Hammurabi, que definia punições severas a quem cometesse crimes. Aí, gente, eles baseavam essas punições aqui na lei de Talião, né? Que é o olho por olho, dente por dente, né? Que era baseado aqui na lei de Talião. Agora, número 14. Qual fator geográfico possibilitou o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade? Então, gente, o fator que possibilitou aqui o desenvolvimento da civilização egípcia na antiguidade é a presença do deserto do Saara, que favoreceu o estabelecimento de aldeias na região. B. A existência de uma densa floresta tropical no nordeste do continente africano. Errado. C. A existência do rio Nilo, que possibilitou a prática da agricultura e suas margens, a pesca e o uso de suas águas para diversas finalidades. Certo. D. O clima subtropical e o alto índice pluviométrico de chuvas do território egípcio, favorecendo a agricultura na região. Errado. Todas estão erradas? Não, tem uma certa, né? Qual é? A certa é a letra C. Tá? A existência do rio Nilo, que possibilitou
a prática da agricultura em suas margens, possibilitou a pesca e possibilitou o uso das águas para aí diversas finalidades. Pergunta agora de número 15. Vou beber mais um pouquinho de água aqui, gente, que a garganta vai ficando seca. Número 15. Sobre a religião no Egito Antigo, é falso afirmar que a. Os egípcios acreditavam na vida após a morte e por isso desenvolveram a técnica da mumificação? Errado. B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta? Certo. C. Os egípcios acreditavam na existência de vários deuses? Errado. D. Na religião egípcia, muitos animais eram considerados sagrados, como gatos e serpentes? Errados. Todas estão erradas? Essa também não marca, né? Porque é a letra B. Os egípcios não acreditavam na vida após a morte e seguiam uma religião monoteísta. Agora nós vamos para a pergunta de número 16. Em 3200 a.C., Menes ficou conhecido por ser o primeiro faraó do Egito Antigo. Durante os seus reinados, os faraós possuíam bastante poder político e econômico. Diante disso, marque a alternativa correta sobre o que foi a teocracia na civilização egípcia. Então, vamos lá falar sobre o que foi a teocracia. Os faraós tinham autonomia política e econômica na civilização egípcia, mas em relação à religião, eles não demonstravam tanta autoridade, pois os deuses eram considerados os mais poderosos pelos indivíduos egípcios. Errado. B. Teocracia foi uma forma de governo no Egito Antigo em que os faraós promoveram uma aliança entre religião e política, uma vez que eles eram adorados como deuses e respeitados como reis. Certo, isso era a teocracia, né? A teocracia, ela foi então a forma de governo, né, que existiu aqui que surgiu no Egito, né, aqui, em que os faraós eles promoveram uma aliança entre a religião e a política. E aí eles eram adorados, né? Os faraós eram adorados como deuses, né? E deveriam ser respeitados como os reis, né? Aquele que haviam sido escolhido por Deus. A teocracia é a base do direito divino, né? Então, o teocrata é aquele que governa baseado no direito divino. Agora nós vamos para a pergunta de número 17. A importância histórica de Amenhotep IV ou Amenófis, faraó egípcio durante o chamado Novo Império, 1580 a.C., 1110 a.C., está no fato de ter a. Promovido uma revolução religiosa ao instaurar um culto monoteísta. B. Resistindo à invasão militar de uma grande aliança asiática liderado pelos Hyksos. Errado. Patrocinado a construção dos maiores monumentos funerários em Gizé. Errado. D. Expandindo o domínio político menfita aos territórios da Líbia e da Etiópia. Errado. Realizado uma revolução social que eliminou a escravidão dos lavradores. Errado. Então, gente, a única resposta correta é a letra A. Eles promoveram uma revolução religiosa ao instaurar um culto monoteísta. Porém, esse culto monoteísta, gente, só foi durante o reinado de Amenófis IV. Depois, isso durante o Novo Império. Depois, com a morte dele, voltou novamente, né, a ser politeísta. Então, o Egito teve aí um curto espaço de tempo, né, como monoteísmo, tá? Aí no Egito. Agora nós vamos para a pergunta de número 18.
A respeito da sociedade egípcia da Antiguidade Oriental, é correto afirmar que a, a formação dos nomos, as reuniões de comunidades de aldeias, ocorreu após a formação do Estado, o qual emergiu entre 4.000 e 3.000 a.C.? Errado. O Estado egípcio era uma monarquia despótica, isto é, uma monarquia em que o soberano era ao mesmo tempo um governante e um deus. Né? Então, o faraó aqui no Egito, né, aqui era considerado como déspota, né? Ou seja, como um governante absoluto, né, que governava e era considerado como um deus aqui, né, na concepção e na religião egípcia. Agora nós vamos para a pergunta de número 19. Quais os principais legados deixados pela civilização egípcia para a humanidade? Então, gente, o principal legado deixado aqui, né, pela civilização egípcia para a humanidade é o conhecimento na área da medicina e o desenvolvimento de técnicas de arquitetura com o uso da matemática. Né? Então, ele utilizou, né, aqui a matemática no uso, né, na compreensão da arquitetura, né, aqui na produção dos conhecimentos arquitetônicos. A número 20. Os estados teocráticos da Mesopotâmia e do Egito evoluíram, acumulando características comuns e peculiaridades culturais. Os egípcios desenvolveram a prática de embalsamar o corpo humano, porque depois da morte a alma podia voltar ao corpo mumificado. Né? Então vocês vão marcar, né, aqui a letra C. Então, depois da morte, a alma podia voltar ao corpo, né, no qual era mumificado. Isso era uma das crenças, né? Isso era um dos principais, né, conceitos aqui, né, dos egípcios, né, que desenvolvia essa prática aí de embalsamar o corpo humano. E aí, gente, eu termino então a correção. Vou voltar aqui a minha imagem para despedir de vocês. Então, até mais, fiquem com Deus. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre a correção da revisão, vocês podem me procurar das 7 às 11, que eu estarei disponível para atender e sanar as dúvidas de vocês. Tchau, até mais, fiquem com Deus.